Boa noite, amigos. Boa noite a todos que conosco nesse momento se encontram para fazermos este momento de oração, esse momento de estarmos em vibrações com Jesus, com os espíritos amigos, trazendo a paz e a alegria para os nossos lares. Estamos fazendo esta live do meu lar, né? Eu sou a Silvia. E através do Facebook da nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, onde nós fazemos as palestras todas as segundas-feiras, neste horário que nós estamos iniciando a palestra, né? Mas como estamos ainda neste processo da pandemia, estamos fazendo dos nossos lares, mas levando a cada um a luz, a esperança, a paz, né? E a alegria de podermos estar juntos, mesmo que seja através da tecnologia. E bendita tecnologia que nos trouxe essa oportunidade neste momento da pandemia de podermos estar juntos e continuarmos a fazermos este trabalho bendito, iluminado, que são os trabalhos realizados pelas casas espíritas, pelos templos religiosos. Então vamos neste momento, antes de começarmos, né, para aqueles que estão entrando pela primeira vez no nosso Face para estarmos aqui conversando, nós vamos fazer a prece inicial, depois vamos conversar sobre um assunto que se refere também ao Evangelho e depois teremos o passe coletivo, o passe individual dado à distância pela equipe de passistas da nossa casa, que já ficam preparados. Assim que nós terminarmos, eles vão dar o passe em nós e depois faremos as vibrações e a prece final. Então, vamos neste momento, né, procurarmos nos relaxar, manter o pensamento elevado, mantermos as nossas vibrações amorosas para este momento de luz e amparo em nossas vidas. Sabemos que quando estamos nesses momentos de palestra, nos envolvendo com a fala do Cristo, nós estamos em sintonia com esses espíritos amigos, mensageiros do Senhor, que aqui vêm à Terra a fim de nos amparar, de nos envolver, de nos proteger e estar conosco nesses momentos abençoados da palestra. Rogamos, Jesus, a tua presença amiga, a nos intuir, a nos fortalecer, para que possamos fazer o melhor neste trabalho. Que a tua luz e o teu amor se faça presente nesses momentos em nossos lares, abençoando a todos que nele estão. Obrigada, Jesus, mais uma vez, pela luz do teu amor e pela oportunidade de aqui estarmos hoje, realizando esse Evangelho. Que Jesus abençoe a todos nós e esteja conosco em mais estes momentos. Que assim seja. Então, o tema da nossa conversa hoje é o entardecer da Era de Luz. É do livro Alegrias com Jesus, escrito pela médium Alzira Bessa França Mui, e o espírito é de Amélia Rodrigues, que ditou para ela estas lições maravilhosas que tem neste livro. E o nome que foi dado para a palestra é o mesmo de uma história que eu vou contar para vocês agora. Só que eu vou ler a história, porque se eu só contasse, não ia ter a mesma emoção e a mesma delicadeza das palavras utilizadas por esse espírito para este momento do nosso trabalho aqui. Então, eu vou começar a leitura, depois nós vamos conversar sobre isso. Os caminhantes das vias públicas seguiam seu caminho. Uns apressados, obstinados, firmes passavam pelas vias com objetivos claros. Outros só passavam.
Assim temos visto na vida quantos passam sem perceber, sem sentir o valor da amizade, das conquistas mais valiosas. Quantos caminham com escolhas incertas, dúvidas e sem destino. Vão sem saber para onde, não identificando o caminho que percorrem. Tudo na vida tem a sua destinação. O entardecer era de muita luz. O céu dourava com os últimos raios do sol, que fulguravam entre as nuvens cambiantes avermelhadas. Os últimos pássaros cortavam o céu, rumo ao repouso, procurando as árvores frondosas para nelas se agasalharem. A aragem fresca chegava acariciando as faces marcadas pelo tempo e adornando-a de belo e suave encanto. De outro lado, um cenário estranho e belo contrastava com a paisagem, o deserto aberto. De areia quente, abrasadora, servia de repouso aos camelos esquivos que ali mesmo se colocavam mansamente para o repouso reparador. Tendas de todas as cores eram formadas ao redor, levantando condições de moradia. As estrelas salpicavam no céu e o cenário dentro de poucas horas mudaria. Muitos caminhavam, muitos passavam. Poucos observavam e percebiam a grandeza do momento. Era preciso mudar a rota dos homens, para que eles sentissem o fulgor do sol, das nuvens, do céu, das estrelas. Os tesouros, as riquezas, os tecidos, perfumes, luxo e poder contaminavam o pensamento daquele povo. De outro lado, a febre queimava, dizimando os homens pela peste que contaminava pela ausência da higiene, do conhecimento, dos valores maiores que deviam fazer parte daqueles homens. Músicas se misturavam aos sons das vias públicas e o caminho tornava-se mais ensurdecedor e poluído. Os contrastes eram gigantes. De um lado, o luxo, a fortaleza, a vaidade doentia, invadindo cada vez mais o pensamento, contaminando-os com o vírus do poder e do orgulho. Do outro, aqueles que sofriam vítimas de tantas desordens mentais. Era preciso algo para auxiliar aqueles espíritos a caminharem com mais serenidade, fé e confiança. As leis de César eram fortes e desastrosas. O medo contaminava os homens. Grupos se reuniam para criar sistemas de defesa. Havia a luta entre os pobres incultos e os ricos ignorantes dos sentimentos nobres. As forças do ódio avantajavam-se e as leis de Talião eram seguidas à risca. A impiedade ganhava numerosos adeptos. O mal avançava, desestabilizando a caminhada de muitos. Nesse tempo de sombras, contaminado pelo ódio e desamor ao outro, surge a figura de um homem diferente, forte, sem armas nem colete. Seus olhos tinham a força do sol, aqueciam e iluminavam suas palavras. Suas palavras tinham a suavidade da brisa que acalentava o pensamento. Quem era aquele homem? Quem era aquele que acalmava os ânimos e conseguia acordar tantos transeuntes em sua caminhada? Jovem perante os velhos, possuía notória habilidade e sua palavra trazia um bálsamo que curava, transformando as vibrações negativas.
Não conhecia o orgulho e nem a vaidade, mas demonstrava o perigo delas no pensamento dos homens. Seu verbo era diferente, carregado de sabedoria que muitos não entendiam. Criança ainda, com os cabelos castanhos negros, como os homens da sua raça, trazia o tom róseo na face, o que contrastava com os cabelos longos, não muito aparados. Para uns, um jovenzinho inteligente, para outros, um jovem astuto, atrevido e desafiador. Estávamos próximos de um novo porvir. As luzes do firmamento anunciavam novos tempos. Quando ele surgia, acontecia uma mudança magnética no ambiente. Adentrou a sinagoga para ouvir a palavra de Deus, como muitos que por ali passavam para ouvir as lições de Moisés, interpretadas pelos doutores da lei, velhos e sábios. Interpelado pelos homens, responde a todos com sabedoria e deixa o templo de pedra, demonstrando que veio abrir o novo caminho. A chegada de um novo tempo mudava o percurso da humanidade. O jovem referia-se a uma nova estrada, a qual os homens deveriam palmilhar para serem mais felizes. Aí seriam amparados pelo amor de Deus, soberanamente justo e bom. Sua fé era diferente daquela praticada por homens fortes, mas doentes e ignorantes da verdade que adornavam um Deus passivo e injusto. O adolescente falava do amor de Deus como Pai amantíssimo e exortava aos doutores da lei que tomassem conhecimento das leis divinas gravadas em suas consciências. O bem era para ser compreendido e vivenciado. Alguns mais sensíveis puderam perceber que ele era o enviado. A vinda do Messias havia sido anunciada por Isaías e outros profetas, mas longe estavam de acreditar e aceitar a palavra de Deus articulada por alguém tão jovem. Eu achei essa história linda. Parece que ela é contada em versos e prosas. Mas aqui ela está falando de Jesus, né? Nesta época em que ela conta, né? Quem vem contando essa parada, era na época em que Jesus era jovem. E ele sempre foi um jovem bondoso, sempre, mesmo desde criança. Ele sempre ajudou os pais, né? Maria em casa, depois José na carpintaria. Mas, porém, ele também falava sobre as coisas divinas para aqueles que paravam para ouvir. E ele ia na sinagoga também, porque todos iam para orar na sinagoga. E lá, quando ele era questionado, ele falava de coisas que assustavam os doutores da lei, porque ele falava de Deus como um pai amoroso, né? Como um pai amantíssimo. E deixava todo mundo, como diz o outro, na gíria, né? Numa forma bem popular de falar, de cabelo em pé, pela fala dele, porque ele mostrava um reino, né, que não era aquele que os doutores da lei achavam que era só poder e bondade, né? A bondade só existia, eles eram a bondade, não existia mais nada além disso. E eles viviam segundo as leis de Moisés, né? Porém, com a lei de Italião, dente por dente, olho por olho. Você faz, eu vou também fazer para você, né? E era assim que eles viviam naquela época. Então Jesus veio para nos ensinar a palavra, acho que mais sublime, que é o amor. E nós
estávamos lá, provavelmente. Se não estávamos lá do lado de Jesus, ouvindo tudo que ele teve para dizer, nós estávamos lá naquela época, encarnados em algum lugar, sentindo toda aquela vibração de amor que ele mantava de si, porém estávamos dispersos, né? Ainda não tínhamos despertado. E isso já foram há 2020 anos atrás. E esta lição para mim, quando eu a li, é como se nós estivéssemos vendo essa lição para hoje. Nós ainda temos toda essa diferença social, nós ainda temos toda essa dificuldade de compreender o que Jesus veio falar, né? Porém, nós já estamos num outro momento da existência, para que nós possamos compreender a vida como espíritos imortais que somos. Nós não estamos aqui para viver como homens do corpo, mas sim como espíritos, que temos um futuro. E disso Jesus falava. E o futuro, muitos interpretavam que o futuro era só naquele momento. Não entendiam a vida após a morte. Mesmo os apóstolos foram realmente compreender tudo que Jesus falou para eles, tudo que exemplificou depois que Jesus morreu, né? Quando Jesus apareceu para eles lá na praia onde eles estavam trabalhando, né? Que eles eram os pescadores, e aí eles foram compreender o que Jesus quis dizer com a vida do espírito imortal, né? Porque até então para eles tinham Jesus na mais alta, assim, tudo que Jesus falava para eles era assim, era certo, só que ainda, quando Jesus desencarnou, eles não sabiam o que fazer com tudo aquilo que Jesus tinha falado, porque eles ainda não tinham despertado, eles tinham entendido. E aí, quando Jesus aparece para eles e fala para eles continuarem o trabalho, o que eles fazem? Aí eles vão trabalhar em nome do Cristo. Aí eles compreendem verdadeiramente tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. Mas nós estávamos ainda no processo, iludidos com a vida material, e vimos tantas encarnações com essa ilusão. E hoje estamos sendo convidados por Jesus para fazermos diferente, né? E aqui nesse livro mesmo, um pouquinho mais para frente, ela vai trazer algumas falas de Jesus para nossas reflexões, mas para nós vermos a beleza que foi a vinda de Jesus naquela época. E hoje nós estamos num outro momento de Jesus em nossas vidas. E ela vai estar mostrando para nós isso à medida que nós somos lendo e comentando. Então, Amélia nos diz assim: o magnetismo de Jesus era inconfundível. Todos paravam para ouvi-lo. As dores mudavam seu percurso acompanhando o ritmo do pensamento, motivados pela esperança. Os golpes ardilosos dos homens duros de coração ficavam retidos pelas vibrações positivas do ambiente. Então, onde Jesus estava, não tinha como não sentir aquele amor, aquele envolvimento de vibrações no bem, né? As pessoas se calavam porque não tinham assim, além de não ter palavras, não dava para explicar, pelo que tudo que eu já li nas histórias, né? Não dava para explicar o que é que tinha, que Jesus emanava, que imobilizava todos. Eu estou lembrando agora no livro 2000 anos, quando Públio Lentulus foi encontrar Jesus para pedir para ele, como um pedido da esposa, da Lívia, para pedir que curasse a filha deles, né? E assim, ele, todo soberbo pela posição que ele tinha, ele foi num lugar muito afastado para encontrar Jesus. E quando Jesus chega ao lado dele, ele se ajoelha
E Jesus não disse nada, mas aquela vibração, aquela, aquele sentimento que Jesus demonstrava, aquele olhar carinhoso, dobrou aquele servo de Jesus, que foi um servo de Jesus bem depois, né? Mas naquela época ele era um senador romano, né? Então ele se dobra para Jesus sem perceber, e ele ouve a palavra de Jesus, só que naquele momento ele ainda não tinha despertado, né? Jesus conversa com ele, mas ele não assim, comove sim naquela hora, mas não desperta. Só teve aquele momento de achar aquilo maravilhoso, e depois que Jesus se retira e ele fica sozinho, ele volta a ser o próprio Públio Lentulus que ele sempre foi, orgulhoso, né? Então, nós ouvimos a palavra de Jesus há quanto tempo? Jesus, ele falou. Se nós estávamos lá ou não naquela época, nós estamos reencarnando quantas vezes nessa nossa vida de espíritos imortais, quanto nós já reencarnamos ouvindo a palavra do Cristo, ouvindo falar da vida de Jesus, ouvindo falar da sua magnitude, do seu amor, do seu carinho, do seu envolvimento conosco, do seu amor por todos nós. E nós estávamos dispersos também, podíamos achar bonito, mas ainda não havíamos despertado pela beleza dos seus ensinamentos verdadeiramente. Estávamos assim só empolgados, fascinados, essa é a palavra certa, né? Então a fascinação é exterior, né? A gente pode estar fascinado por qualquer coisa, mas aquilo daqui a pouco passa. E é o que aconteceu conosco há quantas encarnações. E nesta daqui também. Hoje nós estamos despertando para esse ser espiritual que somos, para o ser imortal que somos, né? E que nós devemos viver esta vida como espíritos e não como corpos, né? Que temos um futuro e somos nós, com as nossas escolhas, que vamos fazer o nosso caminho, a nossa caminhada para o Cristo. Mas Jesus não falava aos corpos. Ele falava para os espíritos, que sequiosos revestiam-se de brilho à espera de nova roupagem. Olha, naquela época, Jesus já falava para os espíritos. Porém, hoje, 2020 anos depois, é que nós estamos começando a nos entender como espíritos imortais. Até agora a gente estava vivendo como corpos, sim, encarnados. Todos? Não, logicamente que não, porque nós tivemos uma porção de exemplos de espíritos elevados que conviveram conosco, ainda convivem. Nós temos Divaldo como exemplo hoje, e tantos outros, né? O Chico, Madre Teresa, e quantos outros estiveram conosco, Eurípides, Bezerra de Menezes, vieram trazendo a vida, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Eles estiveram com Jesus na época em que Jesus esteve aqui conosco, né? Bezerra e Eurípides, eles viviam naquele grupo de essênios, que Jesus não viveu com eles. Jesus passou por lá e foi convidar os essênios a sair daquele lugar e poder ir em busca da necessidade alheia, porque os essênios eles não saíam de onde eles estavam, eles tinham os grupos em diversos locais, mas eles não saíam dali. Quem precisasse deles ia lá e eles ajudavam. E aí Jesus veio falar para eles que eles precisavam sair, eles precisavam de encontro à necessidade, né? E nessa época era Lisandro, que era o que dirigia os grupos essênios, era Bezerra de Menezes, depois veio com Bezerra de Menezes, e o Marcos, né, com quem Jesus falou que naquela época era que assim cuidava, né, daquele grupo, depois veio com Eurípides Barçanufo.
vieram, logicamente, que devem ter tido outras encarnações, mas aquelas que a gente conhece, né? Que mais conhece. Então são espíritos que estiveram com Jesus e vieram para nos exemplificar, mas nós ainda não tínhamos despertado com eles, mesmo com todos os exemplos, com toda a amorosidade do mestre de ter trazido o Consolador através de Kardec, né? Ele compilou todo esse trabalho da doutrina espírita, nos trazendo alento, nos trazendo o esclarecimento e nos trazendo o Evangelho como guia de vida, né? Ali estão contidas as leis divinas, é a nossa conduta. E mesmo assim nós não despertamos. Só que hoje surge um novo olhar. E hoje, eu posso falar por mim, que hoje eu leio o Evangelho totalmente diferente da forma que eu lia antes. Eu li e só entendia. Mas hoje eu trago para minha vida como espírito imortal, a necessidade que eu tenho de compreender o Evangelho para vivenciá-lo na minha vida. E essa é a nova era, é a era do Espírito. E se Jesus já falava do Espírito para os Espíritos lá, imagina hoje, né? Se nós estamos bem atrasadinhos nesse despertar, mas sempre é tempo, cada um no seu tempo. Todos vamos despertar, né? Mas cada um tem o seu tempo para fazer isso. Não devemos nos desesperar, mas sim compreender. Motivados na fé, curavam-se. Quando não, renovavam suas vibrações e conseguiam notório alívio. Aqueles que não conseguiam ser curados por Jesus e que não se curavam, porque não só não sentiam merecimento, como eles muitos se curaram, saíram dali e continuaram as mesmas pessoas. E a doença voltou. E outros que foram curados se transformaram, foram fazer o bem para si e para o outro, fizeram as transformações necessárias para eles e se curaram. Por isso Jesus falava que nós somos homens de pouca fé, porque nós não acreditamos na bondade divina e nem em nós. Nós não temos fé nem em Deus e nem em nós. Porque Deus nos ajuda. E se nós percebêssemos a ajuda que temos constantemente na nossa vida, através das escolhas que fazemos, através da nossa caminhada, nós poderíamos perceber como somos ajudados no nosso andar, né? Mas nós ainda não temos todo essa fé que a gente precisa ter. E a fé é uma construção que eu vou fazendo à medida que eu vou compreendendo a bondade de Deus para comigo. O fenômeno era grandioso. Aqueles espíritos desconheciam o valor do amor, do perdão e das energias que nascem no pensamento de cada ser. Será que hoje nós já conhecemos o valor do amor? Será que nós já conhecemos o valor do perdão? Será que nós conhecemos a importância do pensamento na vida do ser? Aqui ela está falando para nós daquela época que Jesus veio. Mas isto daqui serve para nós hoje, avaliarmos se nós já compreendemos o valor do amor. É uma reflexão que fica para todos nós. Jesus vinha anunciar uma nova era, onde as descobertas eram acessíveis a todos, bastando aprender a amar. Só o amor é capaz de transportar o espírito para novos horizontes, onde o bem tem uma repercussão especial. É o amor que vai nos transformar. Não o amor material, mas o amor de alma. O amor que vai além do físico. É um amor
livre de todas as nossas impurezas, vamos assim dizer. Eu penso assim, né? Nós estamos no caminho? Sim, nós estamos aprendendo, querendo compreender e aprendendo essa palavra amor, o significado dela na sua magnitude. Né? Nós ainda não compreendemos o amor de Deus por nós como um Pai amantíssimo, porque nós questionamos quando sofremos, questionamos a Deus porque as coisas não dão certo para nós, quando nós somos os responsáveis por tudo isso, pelas nossas aflições, pelas nossas dores, pelas escolhas que fazemos, desviadas muitas vezes das leis divinas. Nós temos um caminho a percorrer e as escolhas da nossa vida são unicamente responsabilidade nossas. E o sofrimento, a dor, a aflição são escolhas nossas, são reações das escolhas que fizemos. Então, e aí nós achamos que Deus é que não nos ama. Ele nos ama. Por isso Ele nos dá a oportunidade de vivenciarmos outras oportunidades de fazer escolhas diferentes para podermos não sofrer, para podermos evoluir. Então somos nós que temos que transformar a nossa visão de Deus, a nossa visão desse amor de Deus e da sua misericórdia para conosco, porque o equívoco está aí. Jesus sabia como educá-los. Ensinando-lhes com amor, podiam sentir o fulgor de suas vibrações. Aqueles que despertaram, se modificaram, se transformaram e foram ser servidores do Cristo. Os cristãos que foram para as arenas cantando louvores, sabendo da morte certa, esses compreenderam verdadeiramente o que era o amor. Jesus amava aquele rebanho de fiéis que lhe servia de instrumento valioso para a implantação da verdade na terra. Jesus amou a todos. Mesmo quando nós o colocamos na cruz, o que ele falou para Deus? Deus, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E ele tinha razão, a gente não sabia o que estava fazendo. E Ele nos perdoou, Ele demonstrou o amor por nós, mas nós ainda não compreendemos, nem os apóstolos, porque foram compreendê-lo só depois quando Ele surgiu para eles como Espírito. Descobriram que para estar com Jesus, os homens, os espíritos, descobriram que para estar com Jesus bastava acolherem o próximo, ensinando-lhe os verdadeiros valores que o bem proclamava na intimidade do ser. Então, como que eu estou com Jesus hoje? Quando eu cumpro os meus deveres com amor, com devoção, com dedicação, com resignação, sem reclamação, aceitando aquela minha tarefa, aceitando aquele meu próximo como ele é, né? Aceitando as leis humanas ainda com todas assim, as suas deficiências, mas necessárias para mim neste momento como espírito. Eu estou vivenciando este momento na Terra como aprendizado, para que eu faça diferente, para que eu haja diferente. Eu não posso mais agir como todo mundo age, não, porque eu não sou todo mundo. Eu sou um espírito único, com meus valores, com as minhas virtudes, com os meus sentimentos ainda doentes, mas com a vontade de servir Jesus. Jesus veio anunciar o tempo novo, onde a esperança seria o caminho a percorrer. Alimentando o ideal daqueles que descobriram a vida,
descobriam a vida e sentiam a força da verdade dentro de si, que foram os cristãos. Mesmo aqueles que não morreram na arena, que foram seguir adiante a sua vida, tantos espíritos que ouviram Jesus, encarnados e desencarnados, seguiram a sua vida levando, fazendo as modificações que necessitavam para o seu próprio bem-estar espiritual. Porque eles tinham a liberdade de compreender as suas aflições. E assim eles oravam a Jesus, oravam a Deus que olhasse por eles. Porém, eles acreditavam, como nós hoje, apesar de todo o estudo, ainda temos muita dificuldade, muitas vezes, de olhar para as nossas dores e achar a justiça divina nisso. Mas eles compreenderam, porque Jesus fez tocar os seus corações. Aqueles dias foram muito importantes para a humanidade, nós não temos dúvida disso, né? Porque foi uma transformação a partir dali. Depois, lógico que o trabalho de todos aqueles que ficaram, dos apóstolos, foi assim, importantíssimo na disseminação de tudo que Jesus ensinou para eles e falou para eles, né? E mesmo aqueles que só ouviam, que saíram a auxiliar, saíram a fazer suas transformações e ajudar. Ninguém era perfeito, nenhum apóstolo era perfeito. Todos eles precisavam se transformar. E ao longo do caminho foram fazendo isso. Então, enquanto eu sirvo, eu posso me transformar. Basta que eu enxergue aquilo que eu preciso mudar em mim, né? Jesus usou da palavra para despertar os espíritos, dos seus olhos para imantar a todos, e seus pés foram instrumentos valiosos de locomoção ao encontro dos que sofriam. Porque Jesus, só de olhar, as pessoas que estavam ali já sentiam o seu amor, o seu carinho. Então hoje eu falo que nós estamos precisando aprender a nos olhar. Quem sabe a máscara que a gente tem que usar de agora em diante vai nos fazer realmente olhar o outro, porque dizem que o olhar é o espelho da alma. Nós vamos começar a enxergar a alma daqueles que estão à nossa volta, porque nós não podemos nos expressar visualmente pela boca, vamos nos expressar com os olhos. Nós podemos falar, mas a expressão nossa vai estar tampada e os nossos olhos é quem vão falar. E Jesus, através do seu olhar, ele curava. Nem precisava disso, né? Porque quando ele está indo para ser crucificado, que a moça que tinha problema de hemorragia toca nele, não toca na veste dele, e ela se cura. E ele percebe, ela tocou na veste dele, e ele fala: quem me tocou? Ele sentiu que dele saiu as vibrações para ela. Que espírito é esse? É o nosso irmão. Porque nós estamos no caminho, caminhando, quer dizer, tão bem distante, mas estamos caminhando para Jesus. Mas nós estamos caminhando. Suas palavras eram hinos com composições melódicas, nunca dantes vistos. Tinham o ar da brandura e a repercussão da seriedade. Falava ensinando, explicava estimulando. Ele todo foi trabalho, ele foi todo ação nobre, instituindo no tempo do pensamento
as lições mais sublimes de fé e amor. Qualquer livro que fale de Jesus, Jesus no Lar, Boa Nova, nos roteiros de Jesus e diversos outros, nós vamos encontrar a bondade de Jesus para com todos. Olha, e a gente quer mais, vamos pensar na bondade de Jesus para com os apóstolos. Apesar de toda a dificuldade deles, dificuldades interiores, morais deles, ele ensinou, ele esteve com eles, ele confiou neles para poder disseminar o seu trabalho. Né? Então, é assim, a gente precisa compreender que qual é o conhecimento que eu tenho. O conhecimento do mundo nós adquirimos nas escolas, mas esse conhecimento das leis divinas é só através do estudo de Jesus, dos ensinos de Jesus. E nós precisamos nos dedicar a conhecer esse Espírito valoroso, esse irmão que governa esta terra, amparada pelo seu carinho, pelo seu amor. Deixou para todos a lição imortal: amar ao próximo como a si mesmo. Abriu o portal da evolução dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Instituiu o direito de liberdade e de escolha. Olha que bonito isto. Mas deu a sentença final a respeito das opções do livre-arbítrio, afirmando: ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos conhecer Jesus para segui-lo. Aí ela vem nos dar uma dica maravilhosa. É preciso conhecê-lo para amá-lo. É preciso compreendê-lo para se libertar. É preciso senti-lo para fortalecermos nossa caminhada. Este é o momento que nós precisamos sentir Jesus. Sentir os ensinamentos de Jesus através do Evangelho para seguirmos a nossa caminhada fortalecidos, amparados pela luz desse irmão, desse mestre querido. Nós já estudamos, nós já conhecemos, nós já compreendemos, mas ainda nós não sentimos esses ensinamentos. Nós ainda não sentimos Jesus. Por isso nós erramos tanto ainda na nossa caminhada. Precisamos sentir esse mestre querido. Precisamos sentir os seus ensinamentos. O Evangelho não é mais uma letra bonita. O Evangelho é para ser sentido, compreendido, para nos libertar das nossas amarras do passado, para nos libertar de nós mesmos, das nossas dificuldades, das nossas necessidades, das nossas mazelas, dos nossos sentimentos doentes. Nós precisamos compreender, nós precisamos sentir para podermos vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Não é fácil, porém, nós estamos na época, nós estamos na era dessa oportunidade. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, não podemos perder esta oportunidade magnífica e bendita. É preciso amar todos como irmãos. Esta é a lição ainda a ser aprendida por todos nós. Somos filhos do mesmo Pai. Nossos atos desajustados é que nos distanciam do seu amor. Para conhecer o reino de Deus, ensinado por Jesus, é preciso ter a candura infantil e a sabedoria da aprendizagem. Só quem aprende sem defesas vãs compreenderá
e aprenderá a grandeza de ser feliz. Todos nós reencarnamos para ser felizes, porque quando nós reencarnamos com o propósito de nos trabalharmos, de nos melhorarmos como espíritos imortais. Chegamos aqui, nos perdemos muitas vezes com as ilusões da matéria. Porém, é o momento do nosso despertar já foi. Agora é o momento de nós sentirmos esses ensinamentos em nossas vidas. O que é que ele faz? O que o Evangelho traz de oportunidade para mim? Para que eu compreenda as minhas necessidades, que eu compreenda quais são esses sentimentos doentes que eu ainda trago, que eu preciso transformar em sentimentos nobres. O Evangelho me mostra como fazer. Eu só preciso ter olhos de ver, e os sentidos para sentir, e o coração para sentir. E nós, nesses momentos de pandemia que nós estamos vivenciando, nós estamos sendo convidados para este momento, para sentir Jesus. E como, melhor do que sermos servidores da humanidade, nós precisamos ser servidores daqueles que estão no nosso cadinho do lar, desses espíritos que estão conosco na nossa caminhada, na nossa jornada, nosso esposo, as esposas, os nossos filhos, os nossos netos, todos aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar. Estamos convidados a estar com esses espíritos em nossos lares. Para quê? Para podermos aprender a amá-los, a olhar para eles e respeitá-los, enxergá-los como espíritos que são como nós, com suas deficiências, com os seus sentimentos ainda a se ajustarem com as leis. E o treino que nós vamos fazer neste momento de amar verdadeiramente esses espíritos que estão conosco. Este é o pedido de Jesus para nós neste momento. Nós não estamos isolados do mundo, não. Nós temos hoje a tecnologia que nos faz nesse momento estar reunidos em quantas pessoas participando deste momento de palestra, de conversa, de ensinos de Jesus. Nós podemos conversar com os nossos familiares o dia todo, se quisermos, através da tecnologia. E nós estamos acolhidos em nosso lar com os nossos entes queridos. Lógico que aqueles que já formaram suas famílias, nossos filhos, eles estão em seus lares, mas nós temos a oportunidade de vê-los, de falar com eles. Se o abraço ainda não é possível, que o nosso olhar demonstre o nosso amor por esses espíritos. Esta é a oportunidade. Nós precisamos amar aqueles que estão junto a nós para depois conseguirmos amar a humanidade. Ninguém ama primeiro a humanidade para depois amar os seus. Não, começa dentro do nosso lar. Os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa casa, a nossa família constituída. É isso que nós precisamos aprender. E estamos tendo oportunidade com este momento desse vírus que está assolando toda a humanidade, que todos estão passando por este momento difícil. Mas é difícil por quê? Eu tenho que entender o para que eu estou sendo convidado a refletir nesse momento, né? Então, para encerrar, tem uma fala bem no início aqui que eu achei bastante interessante, que a Amélia fala assim para nós. Adentramos a uma era do novo entendimento do espírito, onde a verdade o alimenta de esperança e de realizações, porque nós que acreditamos que somos espíritos e que estamos de passagem na vida terrena e que a nossa vida é espiritual, mas que nós temos a esperança de uma vida futura, de uma nova encarnação. O que é que eu estou plantando para colher na nova vida? O que eu estou fazendo comigo neste momento como espírito imortal para quando eu chegar na espiritualidade
para quando eu planejar uma nova existência. Esperança. A era é do trabalho fraterno, abraçando-nos aos irmãos de caminhada. Estaremos exercitando a mais bela lição a que a vida nos conclama, a lição do amor. E é essa lição que este momento que estamos passando na Terra, desta pandemia, deste vírus, está nos convidando. Vamos exercitar o amor com aqueles que estão junto de nós na nossa caminhada. E com certeza estaremos aprendendo a amar o próximo como nós mesmos, como Jesus assim nos ensinou. Eu agradeço imensamente a oportunidade deste momento estar aqui falando sobre esse Espírito tão maravilhoso, tão sublime que é Jesus. Esse exemplo maior que deve servir de guia para a nossa caminhada. Então, vamos nos preparando para receber neste momento o passe, sabendo que vamos, para poder receber, manter os nossos pensamentos pensando em Jesus, na figura meiga desse Mestre querido, e não devemos pensar em ninguém nesta hora. Só vamos olhar para Jesus e ver o que Ele nos diz, o que Ele nos traz de vibrações de amor. Depois, na hora das vibrações, sim, nós vamos lembrar dos nossos entes queridos. Neste momento, a oportunidade de receber esse benefício é nossa. Então vamos manter o nosso pensamento firme em Jesus. E assim, Jesus, fortalecidos pelas bênçãos do Teu amor, te rogamos neste momento as bênçãos para o nosso lar, envolvendo cada cantinho dele, bem como nossos entes queridos que aqui se encontram, os espíritos desencarnados que cuidam do nosso lar também sejam abençoados pelo Teu amor. O lar dos nossos entes queridos, que já com suas famílias lá permanecem, que se sintam amparados e fortalecidos por tantas bênçãos, Jesus. E nós, que tanto recebemos nesses momentos em que estamos reunidos em nome de Jesus, vamos doar de nós o melhor dos nossos sentimentos, sentindo sair de cada um de nós o carinho, a paz, a alegria, para que possamos auxiliar os Espíritos do Senhor a envolver este planeta de amor em muita luz, formando um feixe de luz imenso em volta desse planeta, para imantá-lo deste amor que já vive em nós, rogando a Jesus que através desses mensageiros possa atender a todos os encarnados e desencarnados deste orbe terrestre. Cada um seja atendido em suas necessidades,
amparados pela tua luz e pelo teu amor, ó Divino Mestre. E assim, Senhor, nós só temos a te agradecer pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos, por tantos exemplos de espíritos que aqui estiveram a nos guiar no caminho do bem. Te agradecemos pela oportunidade da vida, aos nossos pais por terem nos dado a oportunidade de aqui estarmos hoje e por podermos trabalhar pelo aperfeiçoamento de cada um de nós. A nossa imensa gratidão, Senhor, por este banquete de amor e de luz em nossas vidas e em nossos lares. Que toda essa luz possa permanecer conosco em toda esta semana, a nos fortalecer e a nos despertar para o teu Evangelho de amor. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim encerramos mais uma palestra nesta noite, nesta semana. E eu quero agradecer a todos pela presença, pelas vibrações, pelo apoio e que, lembrando que as nossas palestras acontecem nas segundas, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14, na sexta-feira, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. E que todos estão convidados a participar, a também trocar ideias conosco através do Facebook, e a minha eterna gratidão pela oportunidade que eu tenho de estar aqui neste momento, vivenciando esse amor de Jesus por todos nós. Que a sua paz esteja conosco, tenham todos uma excelente semana e mais uma vez, muito obrigada pelas vibrações e pelo carinho de todos. Meu grande abraço.